Olá pessoal, somos a Malta Pod, estamos aqui para mais um episódio e como vocês sabem, sou Taki Musa e hoje temos convidados muito especiais. Nossos convidados vêm do clube do livro, escrever isso, né? Jardim das Narrativas. Jardim das Narrativas, obrigado. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a leitura, como é que os jovens se interessam pela leitura e alguns autores moçambicanos ou internacionais, os livros favoritos e algumas mensagens que vocês encontraram especiais, né, em cada livro que leram. Olá pessoal, meu nome é Querubim Jamero, também sou um dos principais membros do Clube da Malta Pod. E só para começar, vamos dar esse espaço para cada um que está aqui na mesa se apresentar e dizer o seu nome e dar aquela introdução básica. Podemos começar aqui ao meu lado. Sim, chamo-me Sérgio Júnior e sou membro do Clube Jardim das Narrativas. Olá, eu sou Anifa Osseni e também sou membro do Clube Jardim das Narrativas. Olá pessoal, eu sou Antônio Vaz e também sou membro do Clube Jardim das Narrativas. Olá pessoal, daqui é Joaquim Alexandre, membro do Clube. Sim, então, só para começar, né, vamos falar sobre leitura e livros. Então eu gostaria de saber de um de vocês o que seria um livro. Essa pergunta é muito interessante, mas de uma perspectiva mais genérica, o livro é um documento, mas não só, também pode ser uma coletânea de pensamentos e imaginações que um certo autor propõe para que certo grupo de pessoas possam explorar essas mesmas imaginações e pensamentos. Sim, alguma outra ideia, um acréscimo sobre o que serão os livros? Bem, eu só para acrescentar, né, em relação ao comentário em que ele disse, geralmente o livro tem sido um conjunto de páginas escritas de forma, seja ela manual ou eletrônica, sim, e seguindo uma sequência lógica em relação às páginas, porque caso contrário poderia ser uma revista no qual nós temos informações diversas, isso também é uma coletânea. Então, o livro tem que ter uma sequência em relação ao sentido. E ele, como é um colega, um amigo acabou de dizer, ele também tem uma intenção. Geralmente pode ser um documentário de uma informação, um romance, um pensamento, dependendo do autor. Sim. Basicamente, para que servem os livros em si? Os livros têm diversas funções. Os livros podem servir para divertir, para conhecimento, como forma de uma pessoa expressar seus sentimentos e apresentar coisas novas ao mundo, perspectivas, pontos de vista. Sim. Sim. Basicamente é isso. São respostas muito satisfatórias, né? Então, em outras palavras, para nós obtermos todos esses conhecimentos, nós temos que ler, né? Então, é basicamente o que vocês fazem no vosso clube da leitura. Vocês sentam, acho que vocês leem e depois discutem. Então, existem regras ou formas de ler, ou de forma arbitrária. Nós pegamos um livro e simplesmente vamos ler de forma arbitrária. Ou existem regras, métodos de ler. Temos aqui um livro, por exemplo. Existem regras para eu ler esse livro? Bom, posso responder essa pergunta? Não existem regras como dá respostas por aí, mas é interessante ou necessário que você seja uma pessoa curiosa. Assim. Você ser curioso no sentido de você tem que se surpreender sempre. Você não pode sempre assumir que já sabe tudo. Então, quando você lê um livro, sempre tem alguma coisa ali que vai te surpreender. Então, primeiro é a curiosidade e o espanto. Sempre tens que se surpreender sempre tens que ter essa capacidade de se surpreender. Agora, a regra como tal, creio que não. Basta que tu saibas ler e imaginar. Vai de criar personagens ou imaginar personagens que estão no livro. Já é suficiente. Creio, não sei se algum deles compartilha de uma opinião diferente.
Só para fazer uma pergunta um pouco diferente. Sim, Nunca li esse livro, sim, cheguei, peguei a capa, sim, vou abrir, vou começar a ler. sim. É assim que faço, só tem uma regra, tem que começar de uma página certa. Quando falava da sequência era isso. Sim, a sequência. É obrigatório sempre ler a primeira página, ou posso saltar logo para a história direta. Creio que eu já havia falado sobre existir uma certa sequência lógica no livro, né? Mas tem livros que, na verdade, aí tens, no próprio livro, tem uma indicação de como é que deve ser feita a leitura. Por exemplo, para livros de filosofia, eles dizem que pode saltar, se já tens algum conhecimento sobre isso, pode saltar até certas páginas, isso aqui é para pessoas iniciantes e tudo mais. Mas um livro de história, creio que acabas para dizer onde? Sim, eu queria dizer, livros, como por exemplo este aqui, que é ficção Mulher Cinza, você não pode simplesmente começar a ler do meio, porque todo livro há a apresentação de um mundo. Então você não pode entrar no mundo sem ser apresentado a este mundo, você vai estar perdido. Talvez livros didáticos, né? Você sabe que eu preciso ler apenas um capítulo específico para aprender coisas específicas. Você não vai ler os capítulos iniciais do livro, cada capítulo para explicar alguma coisa. Agora, uma ficção, né? Que é um mundo, tem um arco, personagens, você tem que saber como começa para estar enquadrado. Não faz sentido você saber já o plot enquanto você não conhece quem que está para sofrer esse plot aí do livro. E fora isso também tem a parte dos poemas. Geralmente estes você pode optar não optar a opção, abrir escada qualquer parte, desde que seja o início do poema, porque alguns podem conter uma página ou uma página meia. Aí sim você pode passar a ler de uma forma que quiser. Mas para livros didáticos, em certos passos, tipo, se nós formos a dizer, o caso do que o Sérgio disse, um livro que já contém, tipo, é só um livro específico de uma dada matéria, não vais até a página em que tu quiseres ou bem perceberes abrir e quando começares a ler lá, tens primeiro ter as noções básicas, o que ele acabou dizendo. Então, em partes, depende do tipo de livro, em relação se tu podes sim começar da página que quiseres ou não. Sim. Mas a maioria das vezes o que é mais aconselhado é tipo, começar de lá de trás, porque também te ajuda a navegar em relação às coisas que também poderias ter deixado atrás em relação à página em que estás. E algumas coisas podem dizer que, como já falamos anteriormente, e você não teve o esclarecimento anterior. Então, te ajuda a ter menção disso que eu estou a falar ou estou a ler em dado momento, pode ter tido uma dada página na qual eu posso voltar e ter lá. E só gostaria de saber, Aníbal, gostaria de saber qual é o teu livro favorito, ou qual foi o teu primeiro amor na leitura e que te levou a emergir nesse mundo da leitura, tanto até agora? Bom, o que me levou a emergir nesse mundo da leitura, na verdade, foi mais para nem me conectar, né? Até porque eu já escrevo poemas, então posso dizer que isso acabou me facilitando naquilo que é a leitura. Então, foi mais mesmo para conhecer os outros mundos, dos outros autores, até porque eu já vinha me interessando com as leituras, assim como eu já disse, eu escrevo poemas. Então, o meu primeiro amor no que diz respeito à leitura foi o livro da Alice, No Mundo das Maravilhas. Eu emergi nesse mundo porque achei a história muito interessante, é um livro de aventura e eu gosto, tirando os livros de romance também. Então, foi isso. Então, acho que podes responder também quais são os teus gêneros, os gêneros que mais lês e os que menos lês. Leio menos os de ficção e leio mais romances, assim como aventura. Como eu já disse, os livros de aventuras foram os meus primeiros livros. Esse da Alice no Mundo das Maravilhas foi o meu primeiro livro. Bem, eu também sou apaixonado pela poesia. Tenho escrito alguns poemas. E, para ser sincero, o que mais me atraiu antes foi um velho ditado que dizia que a falta de conhecimento faz-te acreditar em tudo que és dito. Então, eu queria me distanciar deste ponto e, para isso, eu tinha que ir atrás do conhecimento. Mas, quando eu mais me apaixonei pela leitura de poesias e poemas, me trouxe apenas um ângulo de ver as coisas. No fluxo do Sigmund Freud, quando ele diz, tipo,
Onde quer que eu esteja, um filósofo ou um poeta já passou por lá. Porque onde quer que tu estejas, sempre houve alguém que passou de ver as coisas do padrão do normal, né? E sempre viu de um padrão anormal e quis com que aquele conhecimento viesse à tona. Então, quando eu me apercebi disso, eu acabei me apaixonando pelas duas coisas, pela poesia e pela filosofia. E acabei me engajando nesses dois lados, do que o outro tipo de romance e aventura, como ela disse. E de lá para cá eu tô nesse fluxo mesmo. O colega se expressa muito bem, por acaso. Gostei da forma como ele fala. Assim, para mim, como eu emergi, não me recordo, só me vi, já começava a ler, mas creio que deve ser devido à curiosidade. Sou uma pessoa muito curiosa, então sempre curiosa e sempre a fazer alguma coisa diferente das demais, das outras crianças ou outros jovens. Comecei a ler na adolescência, outros adolescentes faziam e tal. É muito difícil dizer o que me fez ler, mas é mais fácil responder o que me mantém a ler até hoje. Continua a ser a curiosidade, acima de tudo. Sobre os gêneros literários que eu leio, bom, literatura clássica é um dos meus gêneros literários. Filosofia, não sei bem se é um gênero literário, mas leio muito sobre filosofia, leio muito sobre filósofo e tudo mais. Leio romances, alguns, mas tenho um certo preconceito também sobre isso. mas tem que ler. Para você criticar algo, tens que provar esse algo. Leio para criticar, para poder. O objetivo dele é para criticar. Leio para criticar. Então eu acho por aí. Mas não acham que ele já tem essa meta? Tipo, ele já tanto odeia que a ti só vai ler só para criticar. E ele deixa aberto, leio para criticar. Não é um ódio que eu tenho, sou Mas Nunca leste um romance que deixou, que tirou essas tuas coisas? Não, o problema é que os romances que eu li me fizeram isso, então desde ter um sentimento de que não quero tocar mais. Não, Ainda vamos tocar fazer aí, ainda coisas que... ainda vamos tocar aí, Ainda Sérgio. estava a despertar um Sim, sentimento. então tipo Vamos chegar aí, Sérgio. Sim, paixão pela leitura eu acho que eu tenho desde o momento que eu aprendi a ler, né? Que eu leio desde os 5 anos e tempo para cá eu sempre tive vontade de ler, lia tipo textos dos livros de português. Minha mãe sempre teve o hábito de comprar livros, né? Infantis para mim e para minha irmã, desde que nós éramos crianças. Então, eu sempre fui lendo e quando eu tive 13 anos conheci, né, leitura digital, então aquilo foi me facilitando mais a entrar e dizer que livro preferido, não sei, depende muito, né, do momento, mas eu diria que talvez livros que eu gosto muito, que eu referia talvez melhor que nos filmes, de Painter, Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, A Empregada, de Freda McFadden, O Namorado, de Freda. E gêneros que eu mais leio é suspense, romance. Eu também gosto de ler um pouco sobre aventura, contos infantis e terror. São os gêneros que eu mais leio. Basicamente tudo. Uma coisa que eu acho interessante nele é que eu com 13 anos comia terra, barro, nele já tinha... não 13, ele falou dos 5. Ele começou a devorar. Com 13 foi quando começou a leitura digital. Depois ele já bateu tudo de fora e foi na leitura digital. É muito interessante. Eu acho que Dois outros que estamos ainda. mas de facto acho que foi cultura da mãe, né? Logo do início ela já oferecia isso. Você vai. Desculpa por mas você é meu amigo, então. Vocês têm alguma experiência com leitura? Não sei se nós podemos fazer perguntas. Podem, então. Vocês têm alguma experiência com leitura? Eu tenho experiência com leitura, né? Só que minha experiência nela não é muito profunda, né? Desde pequeno eu tive hábito de ler, mas não tão novo quanto ele. Por acaso eu aprendi a ler um pouco tarde, eu tinha quase 8 anos, então, quando eu comecei a aprender a ler. Então eu só lia coisas da escola, livros da escola, era minha leitura basicamente isso.
Agora, para eu começar a ler coisas fora da escola, primeiro eu comecei por ler quadrinhos, sabe? Leitura de quadrinhos. E depois de um tempo me apresentaram livros com alguns amigos, mas eu não mostrava muito interesse em ler os livros. Mas depois comecei a ler alguns livros que me apresentaram um de Franz Kafka, Metamorfose, exatamente. Então foi uma das primeiras obras que eu gostei e li muito essa obra. Ainda estou a ler, não terminei o livro, parei acho que na página quase para 100. Foi a página que eu parei, é um livro recente que comecei a ler. E depois tem mais um, O Prazer do Pecado. Esse livro que também me apresentaram recentemente com alguém. Então é um livro que também estou a pensar em ler. Mas eu a princípio não gosto muito de romance como ele. Eu gosto mais de ficção científica, aventura. São os gêneros que eu mais gosto e ação. Então, estou a pensar em me aprofundar mais nesse mundo. É que eu gosto de aventura porque eu leio muito mangá e esse tipo de coisas. Então, aventura será um gênero que vai se dar muito bem comigo. Comigo foi diferente. Eu aprendi a ler com 2 anos. Tem que acabar. 2 anos? E não. E não, eu contrário. Como assim? Seria 20? Como de ano com classe. Segunda classe, são lá 6 ou 7, né? São 6 anos. Não, há quem começou com 5, então podemos dizer que é 6 ou 7. Seja Não creio que seja se acabar. Tem mudado na minha cabeça. Então, mas eu não via até aos 13 ou 14 anos, eu não sabia o que era ler tirando livros didáticos. Então era só matéria, só que eu conhecia. Então, depois conheci alguns colegas da secundária que falavam de coisas diferentes, né? A gente tem isso dentro da escola, isso não tem muita coisa para fazer na vida. Jogar. Então aí nos livros, eu já estava habituado a estar nas papaieiras, nas mangueiras, coisa parecida. Mas depois, acho que conhece o Wattpad, né? Conheci o Wattpad, vi algumas coisinhas ali. Depois, mas o meu primeiro livro mesmo concreto foi de Rafael Montes, O Vilarejo. É um suspense. Então, depois dali, eu acho que comecei a gostar mais de suspense. Aquela coisa boa, né? Plot twist, mata-mata, sangue, é muito bom. Então, tentei romance uma vez, mas não deu certo. Por isso que a vida amorosa também não dá certo. Não me faça fluir nesse pensamento. Tipo, tenho que ler romance porque minha vida amorosa vai dar certo. Quem sabe, vai aprender umas boas técnicas lá. Mas eu acho que a As filosofia... mulheres gostam. Se as mulheres leem muito aquilo é porque elas gostam do que estão a ver o que estão a imaginar. Uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Como mulher confirma isso. Pode tentar confirmar. Não, a opinião dela vale muito. Sim. Você não gostaria de um romance como de uma história que você já leu? Gostaria, sim, mas não é exatamente assim. Tipo, estou a ler isso é para minha vida amorosa também. Mas A vida amorosa está tão mal assim. não vamos entrar no detalhe. Ele tocou num bom ponto, tipo, quando falam tipo, gêneros mais assim, mais romance, poesia, são mais para mulheres, e homens devem ler mais ficção, coisas parecidas, tá vendo? Tem esse preconceito ainda. Eu não concordo plenamente. Para começar, o ato de eu não gostar de romance não quer dizer que o gênero de romance seja mais para mulheres. E o ato da poesia também ser para mulheres, acho que é uma coisa tão clichê ao empurrar isso para elas, porque os homens geralmente são as pessoas que mais precisam se expressar, que mais precisam ser românticos, que mais precisam ser poéticos ao atrair a sua mulher. Tem aquele ditado que sempre diz, tipo, a mulher precisa ser conquistada toda vez e todo dia após você ter ela, porque caso contrário você vai perder ela nos pequenos detalhes. Os pequenos detalhes consistem em encontrar palavras que sejam tão românticas e tão precisas a ponto de cativar ela para sempre. Então, é uma coisa que eu acho que não empurraria para a mulher, e talvez eu empurraria mais para os homens, mas a mulher também tem aquela mentalidade de sempre querer viver coisas além do normal, coisas que ela viu
pela TV normalmente, ou leu em páginas em que alguém tipo pensou e descreveu duas pessoas que viveram um mundo maravilhoso. E para mim, na nossa realidade, nem tudo é ao pé da letra, né? E se não é ao pé da letra, não seria ao pé do livro. Mas existe esse preconceito, né? Existe. Mas não é só na leitura, existem vários aspectos da sociedade que dá assim. Então, a leitura só é mais uma vítima disso, desse preconceito que há de separar livros para os homens e livros para as mulheres e tudo mais. Sabem quais são os livros mais lidos? Não em termos de livro mais lido é a Bíblia, né? Mas em termos de mais comprados, são eu livros não sei. infantis. Livros infantis. E nesse mundo dos livros, existem autores que vocês mais gostam, por exemplo, a nível de Moçambique. Em Moçambique e a nível internacional também, tanto a nível nacional e internacional. Será bom se vocês me dissessem, por exemplo, nível nacional e internacional. Quais livros vocês mais apreciam, os internacionais ou os nacionais? Espera, você fez tudo? São duas perguntas. Autores. Primeiro vocês podem dizer os autores que vocês conhecem moçambicanos e os internacionais. Depois as vossas preferências em termos de leitura. Posso falar? Pode. Ok. Escritor nacional, eu acho que escritor nacional que eu, né, admiro o pensamento seria a Paulina Gisiane pelos posicionamentos dela nas suas obras, né? Ela sabe posicionar a cultura africana, tipo, ela, pela época que ela escreveu, pelo tempo que ela escreveu, ela soube demonstrar exatamente aquilo que nós precisávamos saber sobre aqueles tempos, aquelas culturas, né? E escritor internacional, minha escritora preferida de todos os tempos é Freida McFadden. Quem me conhece sabe que eu sempre vou recomendar Freida, a empregada, o namorado, tudo de Freida, né? Eu estou aí para ler, mesmo dia de lançamento eu vou ler nesse dia. E Essa parte é boa. e dizer que eu atualmente prefiro a leitura internacional porque a leitura internacional ela tende a mostrar um pouco da realidade deles naquele momento, enquanto que eu sinto que aqui a nossa leitura moçambicana não é um problema mostrar a nossa cultura, mas também devemos escrever sobre situações cotidianas de hoje em dia, tá vendo? Por exemplo, eu sou adolescente, eu estarei a ler histórias de adolescentes sobre aquela época lá como fala, antigamente, que adolescentes iam na casa, sei lá o que, para daí. Hoje em dia eu não vou na casa, eu estou na minha casa, sentado no sofá de televisão. Então eu quero histórias que vão falar sobre Moçambique, mas que eu sei que uma coisa X ou X, eu posso me encontrar ou me olhar, porque o escritor escreveu sobre a visão de hoje em dia, mas o que eu mais vejo hoje em dia é, ok, vamos recuperar nossa cultura antigamente, mas a cultura nós estamos a criar agora, quem vai recuperar a não ser nós, que estamos a ver com nossos próprios olhos, que estamos a criar a cultura de hoje em dia. Eu acho que também é um ponto muito essencial de comentar que a Paulina Gisiane para mim tem essa habilidade e eu acredito que ela também, até na sua escritura, ela tem tido rimas, uma escritura normal, sim. Ela faz te cativar numa página em que você acha que é uma página normal igual às demais. Ela consegue fazer aquilo e para mim Paulina Gisiane tem este mérito de ser boa escritora, até porque nesse ano também ganhou com a melhor escritora desta parte da África. E para mim o Miyapoto, ele é um escritor nacional, mas que tem uma cara na escrita. Até dizem que em termos de todos os países que têm lusófonos, Miyapoto é quem tem a escrita pesada. Porque a maioria dos países dizem que quando ele lê um livro de Miyapoto, são obrigados a ter um dicionário ao lado, sempre para decifrar as palavras de Miyapoto. Miyapoto ele é pesado. E eu, por acaso, li um livro que é Um Aviador da Ausência, no qual ele retrata a sua viagem para esta cidade, a Beira, e retrata um pouco da história dele, dos empregados que moravam com ele, dos seus pais. E fala um pouco sobre Nhaminga, sobre a sociedade oriental, mas antes da independência. Fala sobre como é que eram tratadas as pessoas e como é que certos portugueses tendiam a maltratar os africanos para obter informações sobre a frente de liberação naquela época, e como é que os africanos que também estavam incorporados em casa de portugueses se sentiam.
Sim, essa é uma parte que também é uma parte um pouquinho de história, né? Mas eu estou mais em termos de concordar com a história. Até foi ele que nos influenciou, um livro sobre o Harari. Primeiro nós lemos Harari e o Micael uma vez escolheu como um tema e um livro, foi o livro do mês aqui, né? Sim, que era o Sapiens, Homem Sapiens. Depois desse livro, segui a mesma sequência que eles, me influenciaram a ler 21 lições do século XXI. E naquela aí ele diz que é difícil você começar uma revolução, pois serás visto como uma contradição ou uma oposição em relação ao sistema em que vive. Então, é mais fácil você se basear em livros de certas pessoas, pois se tu for ser acusado por algum ato, dirás que eu vi isso nas páginas de tal. Então, essa é a parte muito inteligente que eu gostei ao ler aquele livro. Você não vai ser uma coisa tua, será com base em alguém. Então, ser historiador também tem essa vantagem de trazer informações para as pessoas verem não só a partir do ponto de vista do local em que vives, mas sim a partir do outro locais. Anexando o que ele disse, tipo, ver uma abertura do livros internacionais. Quanto a isso, eu não tenho um filósofo de preferência. Tenho explorado um pouco de tudo, desde a certos filósofos que também passaram a ser considerados deuses, no caso de Budas, na consistência do poder da mente. Diz o que tu pensas, tu atrás, o que tu acreditas, torna realidade. Então, também tem sido uma coisa que me faz querer os outros pensamentos fora o nosso, até porque dizem que certas coisas no nosso país são limitadas, e temos que pensar dentro da caixa, e um pouco que você abre a caixa, não que seja tua, mas de outra pessoa também, te dá vontade de você aprender mais sobre ele, e sobre ti, por mais que não queira. Dick Tree de Moçambique, são esses, Paulina Chiziane, Mia Couto, em termos de densidade, né? Densidade e o que foi? Não, só era muito para concordar contigo, que esses são os autores nacionais a nível nacional. Sim. Muito... Mas tem um terceiro que é o Luiz Bernardo Mwano, que é o autor do Matamos o Continuous. Também. Ali você vê uma certa profundidade. Está-se a falar de calma, mas não é calma. Então, gosto muito de ter que imaginar, principalmente esses três têm a particularidade de narrarem histórias sob o ponto de vista revolucionário moçambicano, história de Moçambique e tudo mais, mas também temos vários escritores temporários, como Bento Balor, e temos, entre outros, assim, não percebi? Exato, mas esse não é contemporâneo. Aliás, contemporâneos todos eles estão ainda entre nós, né? Mas são pessoas anteriores à nossa geração. Agora, internacionalmente falando, eu leio mais, como ele estava dizendo, não tenho um filósofo preferido, mas leio existencialismo. Existencialismo é uma corrente filosófica contemporânea do século passado que se estende até hoje. E dentro do existencialismo temos autores ou filósofos e romancistas. Nos romancistas temos Dostoiévski, temos Kafka, temos Tolstói, temos, entre outros, nos filósofos temos Nietzsche, temos Alberto Camus, temos Sartre, entre outros. Então, estou mais inclinado nisso porque eu sinto que, de alguma forma, não leio porque acho a leitura alguma coisa útil ou porque busco alguma coisa em particular lá na leitura, mas ao ler esses filósofos eu consigo encontrar mais, identificar mais e ter ferramentas suficientes para interpretar o mundo à minha volta. De fato, como eu já vinha dizendo antes, o Mia Couto, assim como a Paulina Chiziane, são autores nacionais que de facto escrevem muito bem, mas dentre eles eu prefiro a Paulina Chiziane porque é uma autora que traz realidades que de facto te fazem pensar e que te convidam a ler mais as leituras dela, pelo menos no meu caso. E não só são realidades que ela traz que te fazem emerger no mundo dela, mas que são histórias, quer dizer, não são histórias escondidas, mas histórias que te abrem a mente. E vocês já julgaram o livro pela capa antes de lerem? Eu acho que sempre Antes de faço comprar? isso. Eu acho que sempre faço isso. Eu não leio um livro que a capa não seja boa. Eu procuro
principalmente os eletrônicos, eu procuro encontrar o livro, a versão do livro com a melhor capa possível. Se um livro tem uma capa que eu não acho bom, não leio mesmo. Mas é só como é que se diz? É só um capricho meu, né? Não que isso de alguma forma me influencie, não, é só uma coisa que eu faço. O livro da capa seria você ver a capa E dizer que não, nada. Só a capa. Só a capa. Eu não acho certo isso. E, de verdade, pelo uso de websites de informações assim, eu acho que, geralmente, eu em particular, a maioria das vezes que eu vou buscar um livro educado em comentários e acabo tendo livros que não fui eu quem buscou. Mas aqui, em Moçambique em particular, agora teve um autor que escreveu o livro O Prato das Palavras. E eu achei muito interessante, é um livro que eu sei que até agora ainda não disponibilizou no website, mas se eu tiver a oportunidade de tocar naquele livro, eu gostaria de ver. E isso de julgar o livro pela capa, talvez para mim, se não tiver uma boa escrita, tipo, não tiver uma mensagem que já esteja na capa que me cative ao livro, não acho que eu julgo o livro pela capa. Vocês já julgam pela capa? Também já julguei um livro pela capa. Mas demora não é o certo a se fazer, porque tu pode julgar e depois te admirar ou te impressionares com o conteúdo que o livro em si traz. Eu já julguei esse livro pela capa. Tem uma pergunta. Se vocês, vamos supor, se vocês estivessem num navio, o navio está a naufragar e você vai ficar preso numa ilha deserta. Existem vários livros na prateleira do navio. Qual livro você escolheria? Você tem a possibilidade de escolher um livro para ficar contigo na ilha e você ler todo santo dia. Então, qual livro você escolheria para ficar a ler a tua vida toda até o dia que fores resgatado? Começando. Eu levaria Daisy Jones and the Six, de Taylor Jenkins Reid. É o primeiro livro, Alice no País das Maravilhas. Alice no País das Maravilhas. Está aqui livros? Sei lá. Levaria para jantar secreto de Rafael Montes. Antônio? No momento não me aparece nenhum, mas eu ia preferir, tipo, se fosse um que acontece, tipo, uma coletânea de filósofos, porque aí eu estaria a fluir entre eles. Sim. Então, talvez este mundo da Sofia, né? Talvez o mundo da Sofia, sim, porque quando tem uma coletânea eu gosto de influir nos pensamentos dos outros, nem para ver comigo. Sim. Irmãos Karamazov. Irmãos Karamazov. Você levariam pelo conteúdo? Pelo tipo, conteúdo. Imagina um livro grande, um livro pequeno. De Dostoiévski é um livro grande e nunca li. Por isso que acho que seria interessante eu numa ilha ou num navio. Estaria numa ilha. Ler um livro que não li até agora, foi de propósito. Li, mas foi versão eletrônica. Né? Então, no teu caso, seria o tamanho do livro O tamanho, o conteúdo de tudo. Dostoiévski é maravilhoso. Então, praticamente o livro seria a vossa companhia. Sim, Yeah. ser resgatado. Então tinha que ser uma companhia agradável. Nesse caso. É óbvio, você não vai ter uma companhia desagradável. Naufragar. Esse é o primeiro ponto, né? Até a razão pela qual tipo, certas coisas que não são desagradáveis são alguns acabam se separando. Acredito que se você levasse um livro que não fosse bom e fosse desagradável, você poderia levar até a ilha. Ler ver coisas para perder tempo. Eu ia jogar no mar. Não, poderia já acender para chamar. Acho que ia usar essa ideia para fazer o SOS de fumaça. Então, nesse caso, talvez o tamanho também ia ajudar. Mas Maior, melhor, né? Quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor. Vá afundar com o teu livro. Mas nessa circunstância aí também acho que qualquer livro seria interessante. Né? Você está quase a morrer. Mesmo eu que não leio tanto romance, acho que um romance cairia bem. Mas também há que saber morrer, né? Saber morrer a ler um bom livro. Mas que me importa. Sim, tranquilidade. E uma coisa. Tá aí que falar. Tá aí você, cameraman, não estás no vídeo. Vamos dar espaço para a cameraman. Deixa eu falar a gritar. Ok, a pergunta é sobre como nós julgamos. Aqui falou sobre julgar a capa do livro.
Mas você falou de julgar o leitor. O conteúdo que nós consumimos, como influencia. Tem aquelas pessoas que leem diariamente, sem julgar, julgando. O que vocês pensam sobre o tipo de conteúdo que um leitor consome? Tipo, podemos julgar o leitor pelos livros que ele lê? Eu acho que primeiro não podemos julgar, porque leitura é arte é vasta, e arte é algo, cada um tem seu gosto, nem arte é subjetiva. Sim. Segundo, Dark Romance. O Dark Romance, ele explora, né, o lado, como dizer, o lado errado do romance, mas ele coloca alguns elementos fantasiosos. Tu tem Dark Romance, por exemplo, naqueles Wattpad, tem demônios, tem vampiros, né, etc. Então, eles vão meio que representar o que seria o lado errado e colocar uma certa intensidade, normalmente vai ser conteúdo erótico, né? É como se fosse uma representação daquele lado do amor que normalmente nas TVs não mostram, como estamos habituados a ver finais felizes, né? Coisas coloridas, mas no lado como eles falam, ok, se existe um lado bonito, então por que não existe um lado feio? É por causa da representação de se temos o paraíso, por que não existiria o inferno, tá vendo? O Dark Romance está aí nesse ponto e julgar o leitor do livro que está a ler, eu acho que no primeiro ponto, só dele estar a ler, já é um ponto muito positivo, tá vendo? Isso já é uma coisa de se ficar feliz. Segundo, mesmo julgando, ele não vai parar de ler aquilo só porque fulano julgou, né? Então, julgar o livro, julgar o leitor, chega a ser uma coisa já tua que, estás a diminuir a ti mesmo, só não está a diminuir a leitura do outro. Tem um comentário? Concordo que não devemos julgar um leitor pelos livros que ele lê ou pelo conteúdo que ele consome no que diz respeito à literatura. Até porque a literatura é vasta, eu não tenho direito de julgar ninguém. Então, se eu leio um certo livro, se calhar, dependendo do conteúdo ou do tipo de livro, é porque eu gosto e quero me encontrar naquele livro. Então, acredito que não. Eu tenho uma pergunta. O que nós lemos não pode influenciar em como nós agimos ou pensamos? Influencia toda hora. Pode influenciar. Não, isso não pode nos levar a querer julgar um pouco alguém pelas coisas que ele lê. É uma pergunta. Só para correlacionar a pergunta. Sim, mas não há uma relação de causalidade, né? Porque a pessoa leu que necessariamente vai agir assim. Estava a dar no clube, né? Voltando a falar do clube. Tem o Anderson uma vez disse que não lia. Tem um livro. Vou interromper por um segundo. A Anifa e o Sérgio, eles terão que sair, né? Tem uma atividade agora, então vamos continuar sem vocês, mas foi muito bom participar convosco. Nós agradecemos, nos recebemos. Foi muito bom. Queremos ter mais vezes assim. Até a próxima. Tenha uma ótima aula e uma boa habilidade. Obrigado. Eu estava a dizer que tem no clube alguém comentou sobre o quando não queria ler 48 leis do poder. Não sei se vocês conhecem esse livro. Sim, conhecemos. A propósito, gosto do livro. Sim, ele disse que não queria ler porque se calhar aquilo estaria a influenciar a querer manipular as outras e tudo mais. De facto, o livro tem essa particularidade de dar esse poder a um certo tipo de pessoas, mas eu lhe disse, você pode ler não para manipular as pessoas, mas para resistir às manipulações ou identificar quando alguém está a te manipular. Então, não existe uma relação de causalidade entre o que a pessoa lê e o que a pessoa faz, né? Você pode, mas de alguma forma os livros vão tornando forma de como é que você pensa, mas não há uma relação direta. Assim. Exatamente, era esse ponto. Eu só queria ouvir esse ponto, é muito bom. E sobre julgamentos, bom, eu acredito que os julgamentos, no geral, dizem mais sobre ti do que sobre a pessoa que você está julgando. Exatamente. Queres responder alguma coisa? Eu sei que não está... Exatamente. E tem aquele tempo e produtividade no livro.
Imagina, eu achava que, tipo, ler rápido, se você está lendo um livro e terminou rápido, eu considerava o terminar mais importante do que entender o próprio livro. Então, o que é mais importante, é terminar o livro ou entender o livro? Bem, para mim, do teu ponto de vista, seria mais lógico afirmar categoricamente que seria entender o livro. Até porque a essência de cada um ao buscar um livro é buscar uma informação dentro do livro que diz sobre alguma coisa em relação ao que ele leu sobre a capa ou o que ele ouviu. Por exemplo, tem certas pessoas que acabam falando bem do livro e que quando tu fores a ler, podes não ter a mesma concepção que eles. Isso acontece. Como eu disse, eu acabei lendo mais livros do que de comentário. Por acaso, acho que no mês passado eu acabei pedindo o livro A Carta do Diabo para o Seu Aprendiz. Porque eu assisti um shot de um vídeo pela YouTube em que acho que era um podcast que alguém acabou comentando sobre o livro. Eu achei interessante. E, de verdade, quando eu fui buscar o livro, achei ainda mais interessante. Porque lá, de verdade, tem descrições como é que o diabo tem tido passos pequenos de manipulação em relação a criar uma descrença dentro da própria crença. Ele diz, eu nunca vou te destruir totalmente, mas vou te fazer com que você perca a tua totalidade em relação ao estar no lugar. Naquela carta ele diz como é que ele está a desviar certas pessoas que têm ido para a igreja. Tipo, vai para a igreja, mas a tua mente está em outras coisas. Te colocam em pensamentos além deles. E quando tu estiveres a crer sobre sua mãe, ele cria defeitos que você acaba vendo numa outra mulher, que te faz com que tu não prezes pela sua mãe e acaba desviando a tua atenção para outras coisas, julgando os teus pais e não pedindo perdão pelos teus pais. Uma das outras coisas, ele diz que eu moldei tanto o homem que ele já não acha necessário dobrar o joelho para pedir a Deus e ele acha que a oração dele pode ser feita de pé. Essa é uma das formas que eu também analisei e vi que é muito tocante essa parte, que ele já acha que só por estar de pé a louvar ao Senhor, ele está a pedir, da mesma forma que seria correta, mas sendo que em partes ele está a perder a essência de fazer a coisa, que por fim ele acabará não fazendo nada sendo que para mim é uma coisa interna, não preciso ir, aquilo dizer que Deus está em todo lugar, que eu não preciso mais ir à igreja. No livro ele escreve isso. São muitas cartas, ele escreve cada uma das cartas e manda para o diabinho. E ele fala que também uma das coisas que eu tirei do livro, que não é totalmente dirigida a ele, ele diz assim, no livro ele diz que não fiques feliz pelas pequenas conquistas. Sempre coloque em mente o dever antes do prazer. As pequenas conquistas são pequenas metas e não se desvie da tua atenção porque tiveste uma pequena conquista. Imagina alguém que teve um 20, daí ele esquece de estudar e eu sou bom. Então ele acabou colocando isso para o seu aprendiz. Ele escreve cada uma das cartas e ele instrui como é que ele deve desviar uma dada pessoa, da atenção total de seguir os passos. Sobre essa questão, só fazer um parênteses aí da questão que as pessoas deixaram algumas de frequentar a igreja. Na verdade, houve um momento histórico. Até tem aqui. Na verdade, não tem. Mas vocês já ouviram falar de reforma protestante, né? Provavelmente já devem ter ouvido, né? História da religião, sim. Na reforma protestante, o que aconteceu é que passou-se, foi um conjunto de regras que pessoas manifestaram contra a igreja católica na altura. E uma dessas regras que as pessoas não gostavam era o fato de que para tu falares com Deus, tinhas que recorrer a uma autoridade, um padre, assim. A pessoa ia lá, se confessava e tudo mais. E não só, tu tinhas que pagar por, como é que tem um nome específico? Dízimo? Não é dízimo. Não é dízimo. Qual é a indulgência? Sim, se tu tinhas que pagar indulgência para de alguma forma conseguir exatamente. Então eles, uma das coisas que eles conseguiram, né, a partir da reforma, foi tirar Deus da igreja e individualizar. Então as pessoas deixaram de frequentar a igreja porque elas acreditam que Deus está dentro de si. Só um parênteses de alguma coisa que disseste, obviamente tem outras coisas que disseste que não. Mas mesmo assim, não querendo totalmente querer defender aí, tá bom, não é o foco, mas acho que fizeram uma conquista, mas dentro da conquista houve mais perda.
Sempre é assim. Yeah. E olha, uma coisa interessante aí, se eu te imagina se alguém estiver na estrada, você ia passar com uma carta do diabo para sua acreditar. Sim. Yeah. É por isso que as pessoas julgam, às vezes, Sim. o livro pela capa. Por exemplo, exatamente isso. Mas do que você falou de que aprendeu o livro é uma coisa Uma coisa- contrária ao Exatamente. título do livro. Usar essa juventude. Pode Foi ser o que ele disse antes. Vamos supor- Tipo, você acaba lendo o livro e não para tipo, fazer exatamente o que está no livro, Está no mas livro, sim mas- ver como é que as coisas acontecem. Vamos supor, eu, por exemplo, tenho minha família é cristã. Vamos supor que eu chego em casa com um livro, a capa. A carta do diabo está sendo O que é que meu pai vai pensar ao ver esse livro na mesa? Ele vai pensar, o que está acontecendo com o meu filho? Talvez está a se desviar, sem saber que o livro é como se O que é que fosse nós não lhe demos aqui? exatamente isso. Então é aí onde, às vezes, nós não temos que julgar o livro pela capa ou pelo seu título em si. Meu leitor. Yeah. E, por exemplo, são estudantes vocês, como é que vocês conseguem conciliar? Vocês, pelo que eu estou a ver, vocês leem muitos livros, muitos livros, e já leram muitas obras. Eu creio que essas obras não são pequenas, são várias páginas, umas 404 páginas. Como é que vocês conseguem terminar 400 páginas, depois ler outras 400 páginas de livros didáticos da faculdade, vir praticar atividades na faculdade, aulas, palestras, habilidades, se preparar para testes de exames? Eu posso responder essa pergunta da seguinte forma. Sim. Eu acho que leitura é o que eu faço, faculdade é que é um passatempo. Essa foi pesada. Eu tenho que arranjar formas de ir à faculdade, arranjar formas Para ler. Eu algum dia vou parar de estudar, vou ter terminado isso, vou se calhar ter um emprego, vou fazer alguma coisa, mas leitura será sempre alguma coisa. Farei, tá a ver? Eu posso ler, deitado na cama, posso ler no chapa, coisas que eu não posso fazer com estudar. Então, leitura é a minha, leitura é o que eu faço, né? E faculdade é o meu pastime. Fecha a televisão. Essa pergunta Absoluto cinema. Tá, Exatamente. Parece que tá e não concorda. Não, concordo. Mas, de certa vez, quais são as possibilidades de leitura? Porque aquele que escreve por dia tem que ler no mínimo 10 páginas. Mas como é que vocês conciliam isso? Quais são os hábitos de leitura? Como é que fazem? Durante a semana, durante o mês? Se tem um horário específico, tipo, antes de dormir ou depois da acordar. Eu acho que, para mim, né, eu tinha um defeito que eu acabei apresentando como meu primeiro defeito quando eu fui ao clube de livro, que era, eu tinha o hábito de começar, mas nunca terminar. eu mexia um pouco de tudo, porém nunca ia profundamente até o final. E o primeiro livro que eu terminei, de fato, foi O Poder do Hábito. Este foi o livro que me fez eu acordar todo santo dia, e eu lia pela manhã e lia de noite. Lia pela manhã e lia de noite. E acredita, eu li 2 vezes o livro. O mesmo livro, pela manhã e de noite. E na segunda vez, tipo, tornou-se mais fácil, porque eu já continha algumas palavras, já vi aquela página, e tornou-se, tipo, foi um fluxo tão assim, de leve, que parecia que era nascente do rio, né? Descendo para o mar, né? Tipo, uma cascata de descida muito mais facultativa do que a priori, porque no início eu tinha dificuldades, lia o livro, e o que eu mais aprendi foi que o próprio livro me fez ler pela segunda vez, porque ele dizia que a consistência te faz ter maior habilidade de uma das coisas que você tem, do que simplesmente praticar um tipo única. Então, eu escrevi que eu vou ler o livro, e escrevi que ia ler 2 vezes o mesmo livro. De fato, eu li o livro e li pela segunda vez. Então, o número de páginas para mim não foi uma coisa que eu determinei mais o tempo. Tipo, na primeira semana eu ia ler em 15 minutos pela manhã, 15 minutos pela noite. E na segunda vez, por mais que eu lesse 15 minutos pela manhã e 15 minutos pela noite, eu lia mais páginas do que a primeira. Para mim, não tem um padrão específico de leitura. Assim. Eu leio, primeiro que eu posso estar a ler várias obras ao mesmo
numa mesma época, né? Numa mesma semana, várias obras, outras nas quais não tinham. Mas já houve tempos em que era um pouco mais disciplinado, em que fazia isso. Só que para mim não eram páginas, eram capítulos. Né? Acho injusto você terminar numa página, mas a história ou o raciocínio ainda não. Continuar no outro Continuar país. no outro dia, que ainda tens que voltar, tentar recordar Era o que isso. estava a se dizer. Né? Então, hoje em dia já não tenho um hábito assim, de leitura na qual eu possa. Eu acho que quando você lê muito, como tal, acaba esperando. Aquilo já se torna parte de si, assim. Yeah. Quantas vezes tu mexes no celular ao dia? Ninguém sabe. Atualmente ninguém conta. Aliás, tem aqueles aplicativos que vão contando tempo aí, de tela e tudo mais, mas eu não tenho assim um padrão específico de leitura. Posso ficar um mês inteiro sem ler, posso ficar tempo sem ler mesmo. Preferem ler no silêncio ou com uma música de fundo básica lá para animar o clima? Depende. Animar o clima. Yeah. O sabor do pecado. Acho que é o livro. Ele está tentando transformar pelo livro. Não, esse livro, na verdade, só disseram que é bom e disseram para eu ler. Tá vendo? Mas é bom. Eu ainda não comecei, me deram Ele ontem. está cabelo. Me deram ontem. Estamos a dizer que é bom. Tipo, no sentido de que é bom, estás a afirmar ou Vou não? perguntar. Me deram ontem, assim tem que começar a ler pelo menos hoje. físico. Me deram físico, sim. Sabor do pecado. Mas esse vai gostar. Tá, eu gosto muito. Yeah. Não, talvez o livro vai me ensinar alguma coisa Sim. que eu tenha que evitar. Não, Ou... praticar. Yeah. Exatamente. Existem ensinamentos que devem virar livros e aplicar nessa vida real. Esse seria mais para o livro de autoajuda, sabe? Mas não fugindo, quase todos os livros fazem isso. Sim. E a respeito do som, vocês preferem um som ou som ambiente mesmo? Eu disse que dependia do tipo de leitura. Uma leitura didática, para mim, eu tenho que estar ao máximo, tipo, concentrado, não uso som. Mas quando é uma leitura assim, de um livro em que eu estou a ler, tipo, por prazer, né? Eu acho que eu fluo mais numas músicas clássicas. Tipo, Beethoven. Botas um som clássico no fundo, Amapiano não, Amapiano são tem uma parte que eu vi naquele senhor que tipo, dizia tipo mapa mental. Ele disse que para aconselhamento em relação aos tipos de som que deves usar na leitura, tem que ser uma música cuja língua não conheces. Ou não tem letra. E como se não bastasse também a música, não tem que ter, tipo, você vai fluir de acordo com o ritmo da música. Então você flui, imagina. Eu já assisti uma filosofia calma. Imagina que já uma filosofia calma, suave, nada tá um piano, uma eletrônica a tocar, então... Mas com música clássica é o clássico. Ou você dorme, ou você... Não, te mantém no ritmo. Lo-fi. Já ouviram falar de lo-fi? Já ouvi. Geralmente na net aparece como música para estudar. Low frequency. Sim, tem low, exatamente. É lo-fi. Sim, exatamente. Alguma daquelas, não sei se é esse mesmo estilo, mas dizem que da forma como aquela música é feita, aí mesmo tem uma conexão que vai ter com o teu coração. Qual foi a pergunta? De um livro que vocês levaram para mim. E Essa pergunta é interessante, por isso preferimos mesmo responder aquela sobre música. Por isso eu acho que é uma pergunta muito básica. Mas não tem como negar. Um que você lembra. Um que você, por exemplo, te marcou tanto que até agora você carrega. O ensinamento foi, acho que foi o primeiro livro que eu li também, que hoje em dia critico o estilo, né? Críticas, Mas foi aquela sutil arte de ligar o. Foi aquele livro ali que todas as pessoas as quais eu recomendei tiveram quase o mesmo insight depois da conclusão do livro. Uma coisa que eu aprendi nesse livro foi colocar as pessoas de acordo com as suas, como é que eu posso dizer,
De acordo com o impacto na tua vida, né? É uma coisa parecida. Tipo, não podes considerar todo mundo como teu amigo. Uns vão ser teus amigos mais próximos, você vai contar umas coisas. Ou tinha ali uns 3 círculos, assim, né? Então tinha um dos amigos mais próximos, depois tinha os outros que você conta algumas coisas e outros. E tinha aqueles que você só... Isso eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei naquele, mas eu terminei. Eu li tipo umas 5, 6 vezes no livro. E todas as vezes que eu li o livro, tive uma interpretação diferente. Acontece. Nem o livro, nem eu éramos os mesmos. Acontece. Não dá para pisar o mesmo rei 2 vezes. Nem você, nem o rei serão os mesmos. Serão os Mas mesmos. ensinamentos que eu aprendi ali, que até hoje levo, foi que eu não era especial. Lá tem um capítulo específico, você não é especial. Depois, mais qual, tem um que diz que vitimismo e tipo, a pessoa que tende a se vangloriar, né? Aquela pessoa que ele acha que é o cara, que o mundo gira em torno dele, que tudo mais. O esforço mental ou a energia mental que essa pessoa gasta é exatamente igual àquela pessoa que se acha vítima. Os dois são egoístas na mesma proporção. Dois lados da mesma moeda. Dois lados da mesma moeda. Só que os dois lados são ruins. Ninguém quer estar com alguém que se faz vítima, mas também ninguém quer estar com alguém que acha que o mundo gira em torno dele. Aliás, os dois acham que o mundo gira em torno dele. Então, esse foi um dos ensinamentos que eu levei. Aprendi mais sobre valores. Ele diz que sim, tu podes conseguir ter um carro, uma casa, muito dinheiro, mas e ser feliz com isso, mas qual é o valor que você está a mensurar aí? Tá a ver? Ele diz que a felicidade é quando a realidade e o que está na tua mente coincidem. É muito difícil acontecer isso, então é muito mais fácil você reduzir as expectativas sobre um dado objeto. E ele diz que se você não é feliz com o que você tem, muito provavelmente não vai ser feliz com o que você quer ter. Diz mais o quê? Tem muitas frases assim de efeito. Deixa ficar a tua frase que te marcou. De verdade, em relação ao livro, resumindo, o poder do hábito teve um impacto, mas não é exatamente totalmente como eu esperava, né? Como a maioria dos que buscam livro de autoajuda, eles buscam como se fosse uma sequência de passos para você ter sucesso ou êxito na vida. Sim, mas de verdade lá teve o primeiro passo, que era da consistência. Para mim, a coisa que mais me marcou foi a consistência e uns pequenos passos, tipo, antes de fazer uma coisa, dizem que as pessoas que falam que vão fazer a coisa têm mais determinação do que quem nunca falou. E quem escreve que vai fazer a dada coisa tem mais determinação do que a pessoa que simplesmente falou e nunca escreveu. Tipo, ele escreveu, colou, ele tem um compromisso com a sua escrita, porque ele já se envolveu uma pequena ação. Então, esses pequenos passos, sim, mas dizer que teve um globo de chaves, como a maioria pensa que num livro de autoajuda, como ser rico, não é Alguém que já ficou rico com isso. abrir a mente da pessoa para como poder julgar a sua sociedade em relação a encontrar pequenos passos para ser rico. Sim, pode ser, mas dizer como ser rico com aquelas instruções eu duvido. Mas em relação ao poder do hábito, foram esses pequenos passos. Mas no mundo filosófico, as pequenas coisas são tipo, você ver as coisas, como que pode se expressar em relação a certas pessoas. Complementa esse poder do hábito que é o hábito atômico. Já devem ter ouvido. É um livro que circula muito no mainstream. E lá também tem algumas coisas. Algumas dicas sobre hábitos para complementar o que o colega estava aqui a falar, que é você tem mais probabilidade de começar um hábito se for um dia 1. É por isso que muitas pessoas prometem coisas para o ano novo. Ali a energia, sim. Se você quer, é um dos segredos, se você quer começar um hábito, Começa agora, exato. Agora que dia é hoje? O dia 9, não é dia 1. Não, o segredo. Transformar hoje porque é o dia 1 daquele ano. Então, foi uma conversa muito boa. Estamos para terminar, né? O nosso tempo já não joga muito.
Mas, antes de terminarmos, eu gostaria que vocês apresentassem o vosso clube, fizessem o vosso convite para quem quiser participar, como vos contactar. E é isso. É isso. Também podem falar um pouco sobre o impacto que trouxe na nossa vida. Como funciona? Como as coisas funcionam no vosso clube. Clube das Narrativas, a Jardim das Narrativas. É um clube de livro situado na cidade, baseado na cidade da Beira, fundada por aí em junho do ano passado. Estamos já caminho já de um ano. Já faz muito tempo. E sim, é um grupo aberto, muito aberto. Não só aberto para pessoas que queiram entrar, mas também há abertura entre nós, as pessoas podem simplesmente falar, expressar suas opiniões, vamos te julgar, mas é aquele julgamento amigável, né? Entre seus amigos você faz isso. Então, é mais um, acabou tornando-se um grupo de amigos, mais do que um clube de livro como tal. Então, fazemos leituras mensais, na quais é muito democrático, na qual sorteamos um livro, depois cada um vai ler, vai se encontrar um dia para se debater. Mas tirando isso, em todos os sábados temos tido encontros na quais debatemos temas escolhidos, na qual um membro pode sugerir e tudo mais. Então é muito aberto. Yeah. E como podemos fazer parte? Bem, é simples. Eu acho que depois você se interessar, aparecer no parque, sim, Bacia 3. Bacia 3, a partir das 15 horas em todos os sábados, ou procurar contactar qualquer um que seja membro. Né? Porque lá não tem limitações, porque eu tenho que convidar ou sou o representante. Não. E eu acho que o clube em si, ele é muito mais do que parece. É um clube que tem suprido muitas pessoas em relação aos seus livros, e eu acho que no grupo nós chegamos em torno de 400 ou mais 400 membros. Sim, porque temos dois grupos. Sim, tem um grupo e tem um grupo. Tem um grupo em que todos estão lá e você pode pedir qualquer livro. E tem um grupo da maioria das pessoas que participam das ações presenciais. Então, nesta aqui não tem discriminação e não quer dizer que você não pode sair daqui para este. É só participar porque todos recebem a mesma informação e você passa para o outro, assim sucessivamente. Então, sim, e tem uma particularidade em relação a cafés, mano. O clube tem isso, assim, eles têm a tendência de criar cafés. Lá são que nem coletâneas de poemas, onde um compete com o outro. Você escreve um e dá uma resposta tão... que te faz desejar escrever. E o clube tem essa particularidade de cativar as pessoas que escrevem a continuarem a escrever. Acho que 80% dos membros do clube são escritores. São escritores. Então, estão muito felizes com essa abertura que eles têm de vir a demonstrar seus poemas ou seus pensamentos. Então, nós também vamos deixar aqui link na descrição. Sim, link na descrição. Descrição é aqui embaixo. Então, quem quiser fazer parte, como estamos a ver, os convites estão abertos para fazer parte do Clube da Leitura. Aproveitar este momento também para agradecer a Abu Business. A Abu Business tem nos ajudado muito na produção dos nossos vídeos, principalmente na qualidade do áudio que vocês estão a ver. Eles fornecem aparelhos eletrônicos, lapelas, ring lights e ainda celulares, capas de telefone, tudo que tem a ver. Praticamente a Abu Business vende de tudo. Você simplesmente tem que contactar e eles vão achar o teu produto. Para vocês que são estudantes da Faculdade de Ciências de Saúde também, eles oferecem materiais médicos. Estamos a falar de estetoscópio, termômetro, relógios, esfigmomanômetros, tudo isso eles também fornecem e tudo isso a preços acessíveis. Então, e quem contactar a Abu Business a convite da Malta, terá um desconto especial. Então, é só você aceder aos links que vamos deixar na descrição. Então, foi um prazer estar convosco e queremos desejar Feliz Natal. Feliz Natal. Uma boa leitura para quem vai... Uma boa leitura para vocês que são leitores. Então, espero que com esse vídeo vocês despertem o sentimento de leitores no vosso coração, não só de leitores, mas também o sentimento de escritores. Então, muito obrigado. Todos podem se despedir, eu me despeço aqui e até a próxima. Até a próxima.
Até a próxima. Só para fechar com chave de ouro, o nosso negro favorito. Já eu sou o único negro. Era assim. Esse sim é amigo dele. Esse sim receberia o filho dele. Não, já nós podemos. Nós podemos. Então, estamos aqui, pessoal. Tchau. Tchau, anda bem.